Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, com aula de História, isso mesmo. Antes de iniciarmos um novo assunto em História, vamos revisar, não é isso? Por que revisar? Para a gente aprimorar os nossos conhecimentos e também realizar a nossa videochamada, né? Isso na quarta-feira, não é? Vamos ver se está certa. No caso é dia 24, né? Na quarta não, é na terça, né? Porque hoje é videochamada de quê? Português. Segunda, de quê? Geografia. Terça, ciências. Quarta, história. Isso mesmo, é quarta-feira, não é isso? Então, estudem, tá certo? Vão buscar as folhas lá na escola, as folhas impressas, que é das atividades, né, para a videochamada. Lembrando, não realiza nenhuma, a não ser com a videochamada com tia Valéria, tá certo? Não resolve nenhuma atividade, tá ok? Aguardo vocês. Então, veja só, iremos revisar da página 101 à página 108. Na página 101 está falando o quê? Os primeiros anos, né, do domínio português, ou seja, assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Eles não conseguiram, né, explorar com tanta eficácia, por quê? Porque não tinha tantas pessoas para trabalhar, né, isso, na exploração do pau-brasil. Então, eles negociavam tudo pela costa brasileira, ou seja, pelo litoral, né, isso? Nesse período também, o pessoal de Portugal, né, enviaram muitas expedições para cá. Uma delas era comandada por Martim Afonso de Souza, e foi aí que foi fundada também algumas vilas, como por exemplo a de São Vicente e a de Santo André, não é isso? E nesse período também, Martim Afonso de Souza trouxe algumas mudas de cana-de-açúcar aqui para o Brasil. Então, no período colonial, né, que ficou conhecido como o período mais longo, né, isso porque ele foi de 1530 até 1822, né, com a independência do Brasil. E a proclamação mesmo da independência, né, esse período também ficou conhecido, né, tanto pela escravização dos africanos para trabalhar na cana-de-açúcar, né, isso, no cultivo da cana-de-açúcar, como também a briga, né, entre os europeus e os indígenas, porque os indígenas não aceitavam ser escravos, né, isso? Então, houve o que? Uma rivalidade entre os brancos e os indígenas, né, isso foi uma das características desse período. Nesse período também, o produto, né, no caso a cana-de-açúcar, ficou bem valorizada nesse período. Além disso, também entrou a produção, né, de café e a criação de gado também, né, isso? Além disso, também teve o que? A exploração dos minérios, como a gente já falou anteriormente. Teve também a mistura de raças, né, isso? Então, logo após, né, essa questão aí, mais ou menos em 1534, houve a questão das capitanias hereditárias, né? Para melhor explorar o território brasileiro, houve a questão das capitanias hereditárias, tanto para a questão do pau-brasil, como principalmente da cana-de-açúcar, né? Então, uma parte próxima ao litoral do Brasil foi dividido em 15 faixas de terra. Essas 15 faixas de terra foram entregues a pessoas de confiança, né? E chamados de donatário. E o nome capitanias hereditárias era porque passava de pai para filho. Mas nesse período aí, nem todas as capitanias conseguiram prosperar. Por quê? Devido à distância entre o Brasil e Portugal, né? A questão financeira, ou seja, econômica, e assim por diante. Também os diversos ataques dos indígenas e de outros países, né, aqui no Brasil, então não prosperaram. Apenas duas prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, né, principalmente porque elas tinham que um solo fértil para a produção da cana-de-açúcar. Então vocês devem estudar para a gente realizar a nossa videochamada na quarta-feira,
tá? Da página 101 à página 108. Aguardo vocês, vamos agora para o novo assunto. Então, veja só, pessoal, o nosso novo assunto é justamente sobre uma data que estamos comemorando hoje, dia 20 de novembro. O que é que se comemora no dia 20 de novembro? Ontem foi o dia da Bandeira Nacional, hoje o dia da Consciência Negra. Por que o dia da Consciência Negra? Esse dia foi escolhido em homenagem a Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Foi um grande líder, né, que ajudava os escravos a fugirem, né? E com isso ele abrigava nesse quilombo, né, chamado Quilombo dos Palmares, tá certo? Então, ele ajudava bastante, né, os escravos e refugiados, mas nesse período aí ele foi, como é que eu posso dizer, vítima de uma traição de um de seus amigos entre aspas, né? Então, ele foi morto, né, sua cabeça foi cortada e exposta, né, isso. E, em homenagem a Zumbi, proclamaram, né, o Dia da Consciência Negra, que foi mais precisamente em 1695, né? Foi onde aconteceu a morte de Zumbi dos Palmares. Então, por conta disso, homenagearam, né, dando o Dia da Consciência Negra. Mas o que iremos estudar, como eu falei, é justamente sobre isso, lá na página 132. Lembra que Tia Valéria deixou umas páginas aí em branco? Isso mesmo, vamos trabalhar elas hoje. Então, veja só, comunidades afrodescendentes. Tá falando aí, né, sobre 3 povos. Quem eram os 3 povos? Os indígenas, os escravos, né, e os inconfidentes, vamos dizer assim, as pessoas que lutavam pela liberdade, né, não só dos escravos africanos, mas também das outras pessoas que eram maltratadas nesse período, né. Os índios também não aceitavam ficarem o quê? Escravizados, né. Então, foi os 3 povos, né, que habitaram e teve a mistura de raças aqui no nosso país. Então, por isso, comunidades afrodescendentes, né, a mistura. Então, na página 133, está falando o quê? Sobre a liberdade. Liberdade é para todos, né? Mas naquela época não era dessa forma. As pessoas não tinham liberdade, nem liberdade de expressão e muito menos sobre a sua própria vida, né? Por quê? Eram escravizados, obrigados a trabalhar sem ganhar nada, né? Sem ganhar nenhuma remuneração. Além disso, não podia se expressar, ter uma casa para eles e assim por diante, né? Mas muitas pessoas se organizavam e lutavam por essa liberdade até um dia que conseguiram, né? Com a libertação, né, dos escravos, com a Lei Áurea e também ao longo do tempo. Hoje em dia está tudo mais fácil. Podemos dizer que ainda existem escravos? Existe, né? Porque tem algumas pessoas que não ganham tão bem, né? Isso, são obrigadas a trabalhar e assim por diante. Mas é o trabalhar do nosso dia a dia? Não, o trabalhar escravizado mesmo. Então, vocês irão resolver o exercício nas páginas 134 e 135. E agora vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares, né? Dar uma continuidade. Então, veja só, o Quilombo dos Palmares, ele ficava na Serra da Barriga, né? Próximo que a Alagoas, Pernambuco, né? Nas serras, podemos dizer assim, entre Alagoas e Pernambuco, né? Isso. Além disso, também, vamos falar um pouquinho sobre como as negras eram tratadas. Elas eram escravizadas, né? Ficavam como mucambas, ou seja, para cuidar da casa dos senhores de engenho e também para amamentar os filhos deles, né? Conhecidas como mãe preta ou mãe de leite. Então, vocês devem resolver o exercício na página 138. E na página 139, vocês vão resolver comigo no dia da videochamada. Beijo, boa aula!